Súria! Seja muito bem-vinda! Essa semana a gente vai dedicar a esse assunto. E é claro, há muitas outras coisas leves aqui na varanda, né? Vamos lá? Vamos começar? Então, quando a gente pensa em persuasão, a gente está querendo convencer outra pessoa. Quase todo mundo que fala em persuasão não é se persuadir que está pensando. Está pensando em argumentar melhor, em melhorar qualquer que seja a forma de relação. Quase sempre quando eu falo de persuasão, tem uma outra pessoa na minha mente ou outras pessoas na minha mente que eu gostaria de influenciar. Comigo também é assim. Oi, Yasmina. Oi, Lu. Quando eu chamo vocês para a varanda, é claro que eu gostaria que as pessoas viessem para a varanda. Então, quando eu faço as publicações, quando eu gravo um vídeo chamando vocês para cá, eu quero persuadir vocês a virem para cá, pelo menos experimentar. Então, sempre que eu falo em persuasão, eu tenho um outro em mente. Normalmente, se eu estou pensando nessa palavra, é porque eu também já antecipo que o que eu estou querendo persuadir não vai ser muito fácil. Porque senão eu não precisava de um esforço de persuasão. Então vamos lá, o que eu escolhi contribuir com vocês e falar dentro da medida do que eu posso? Eu estou convidando vocês para minha casa, vocês estão na varanda da minha casa numa conversa leve comigo. Essa é a intenção, não é aula. Mas eu falo de comportamental há muito tempo, então acho que algumas dicas são muito simples. O que eu escolhi foi... A primeira coisa que eu acho muito importante, toda vez que a gente quer alguma coisa, é a gente pensar no que a gente realmente gostaria e cadê as dificuldades que a gente imagina que a gente vai encontrar. Então vamos lá, o exemplo que eu estava dando é a própria live. Se eu quero que vocês venham para a live, quais são os obstáculos, quais são os desafios que eu imagino que fizesse com que uma pessoa não estivesse aqui? Tem uma porção. Possivelmente a enorme quantidade de lives que agora está disponível. Ainda bem, muitas pessoas estão oferecendo os seus serviços da melhor maneira que podem. Mas como tem muito, às vezes a gente fica muito tempo na tela e fica difícil escolher. Segunda possibilidade, o horário. Esse horário escolhido talvez seja difícil para algumas pessoas. Terceira possibilidade, a pessoa esquece. Ela até queria entrar, mas na hora que ela vê, já é 1h30, já acabou, ela perdeu. É uma possibilidade? É uma possibilidade de dificultar persuadir a pessoa a entrar. Outra possibilidade, ela não gosta desses assuntos, ela não se interessa. Quinta possibilidade, ela não gosta dessa pessoa trabalhando esse assunto, dessa maneira. Tem muitas possibilidades. Se eu não conseguir achar a possibilidade que pode impedir o outro, a minha cabeça está brotando aqui 300 possibilidades, né? O pessoal de casa que já me escuta falar muito, pode não querer, enfim, tem muitas possibilidades que vão continuar brotando na minha cabeça. Mas eu não penso nessas possibilidades como uma maneira de me desanimar. Eu preciso pensar nessas possibilidades como uma maneira de passar desse problema ou passar dessa situação e entrar, pelo menos de alguma maneira, na cabeça da outra pessoa que eu preciso persuadir. Um erro muito comum das pessoas, quando elas querem persuadir o outro, é achar que a cabeça do outro é igual à sua, valoriza as mesmas coisas que a sua. Porque não é assim, né? As pessoas não são a sua própria ideia mental. Então, vamos lá, aos poucos. Se eu quero persuadir alguém de alguma coisa, a primeira coisa a levar em consideração é que aquela pessoa é outra. Ela é outra. E do mesmo jeito que a gente tem a nossa dificuldade pessoal de pensar uma coisa que seja completamente alinhado com o que de fato é, a outra pessoa às vezes diz que gosta de uma coisa, mas lá dentro ela tá se sentindo de outra maneira. Como é outra pessoa,
nem sempre eu vou enxergar com clareza o que está acontecendo dentro dela. Então vamos lá. Primeira coisa importantíssima quando você resolve persuadir alguém. Você precisa levar em consideração uma coisa simples, pequenininha, que você quer persuadir. Não adianta querer persuadir a pessoa a mudar toda a vida dela, porque não é assim, não vai funcionar, não vai fazer. Então, a gente possibilita, subiu aqui que não é possível não gostar de mim, você é fofo. Todo mundo que tá aqui, né, teoricamente já entrou porque talvez goste de me ouvir falar. Acho isso ótimo, mas eu acredito que tem gente que deu uma espiadinha e fala assim: o que essa nariguda tá fazendo aí? E olha só, eu tô ok com essa parte da história. Outras partes não necessariamente, né? Mas voltando ao que eu tava falando, a gente precisa escolher uma coisa simples, tá bem? Não adianta você querer que a pessoa mude todo o mundo dela. Escolher uma coisa simples não é fácil. Porque a gente tem muita demanda, a gente quer muita coisa ao mesmo tempo, então fica difícil. Deixa eu dar de uma vez um exemplo. Vamos imaginar, nessa época de quarentena, que eu gostasse que mais gente se envolvesse no processo de lavar a louça. Atividade relativamente simples que poderia ser equilibrada entre todos os membros da casa. Antes de eu falar dos membros da casa, deixa eu contar para vocês uma pesquisa que eu conheço já há muitos anos. Eles pegaram duas pessoas que moravam juntas, tá bem? Não necessariamente um casal romântico. Podiam ser dois amigos que morassem juntos, podiam ser dois irmãos que morassem juntos, não fazia diferença. Duas pessoas que moram juntas. E aí, eles tinham uma tabela para a pessoa preencher, era assim, uma linha com uma marquinha e você tinha que marcar um xizinho naquela linha. Qual porcentagem das vezes era você que fazia? E aí tinha um monte de tarefa chata. Lavar a louça era uma delas, arrumar as coisas, tá bem? Então a pessoa tinha que responder de 0 a 100% das vezes quantas vezes era ela que fazia a tarefa. E moravam sempre duas pessoas, com igual grau de obrigatoriedade em relação à tarefa. Vocês sabem qual foi o mais curioso resultado dessa pesquisa? Não foi se mulheres faziam mais que homens ou se os mais velhos faziam mais que os mais novos, não foi nada disso. O mais curioso é que a soma dos dois, do que os dois diziam, e cada um só podia marcar de 0 a 100%, a soma sempre dava muito mais do que 150%. Ou seja, na hora que a pessoa marcava lá, ela sempre acha que ela faz mais do que ela de fato faz. Todo mundo. Então, eles foram pesquisar o porquê que isso acontecia. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu já comecei dizendo que no processo de persuasão eu preciso persuadir o outro. Se o outro tá com uma percepção equivocada de alguma coisa, eu vou ter que distorcer essa percepção. Mas se eu tô com uma percepção equivocada de alguma coisa, a gente também tem um problema. Então vamos lá, voltando para a história do lavar a louça. Das duas pessoas que tinham que lavar, todo mundo sempre marcava que lavava mais. Por que que isso acontece? O que eles descobriram? Eles descobriram que quando a pessoa lava, a mente dela, o cérebro dela fica mais tempo envolvido com essa percepção. Pensa bem, como não era de obrigação nem de um nem de outro lavar a louça, quem pega para lavar ficou incomodado. Então a louça fica lá chamando. Ah, isso tá me incomodando. Aí quando a pessoa vai, ela leva 15 minutos, 20 minutos, ela leva um tempo lá, dependendo do tamanho da louça, da habilidade dela, enfim, ela leva um tempo lavando a louça. Mas enquanto ela tá lá, ela tá processando isso, né? Eu estou aqui lavando a louça, ai, porque eu que tô lavando a louça, e fica lá. Quando termina, ela muitas vezes vai ficar se, congratulando porque fez isso. Eu lavei a louça, tá vendo? Eu lavei a louça. A pessoa que não lavou essa louça, se vir que a louça foi lavada, porque agora o incômodo já não tá mais lá, então a pessoa não tá nem vendo. Se vir que a louça foi lavada,
é um processamento mental. Vai passar uma vez assim, e legal, lavou. E acabou. Já era, foi isso. Então, pensa bem, se todo mundo é sujeito a isso, às vezes você está indo persuadir a pessoa de que você está lavando muito mais, mas pode ser que a pessoa também esteja achando que está lavando a beça. E tá todo mundo na sua autofrustração com a história, sem averiguar o que está acontecendo. Ah, não, eu tenho certeza que sou eu que lavo mais. Tá bem? Tá bem. Se você tem essa certeza, mesmo assim, antes de partir para a persuasão para o outro, eu sugiro que você sonde, que você converse sobre, que você tenha uma ideia do quanto que a pessoa acha que ela fez. Porque, tem gente que porque pegou o próprio copo e lavou, se você perguntar para a pessoa quantas vezes ela lavou louça no dia, ela vai dizer 3. Porque ela lavou o copo toda vez que ela bebeu água. E o resto da louça, né, as panelas que fizeram a comida toda, o que serviu, os talheres, enfim, o resto é o resto, né? Agora, se a pessoa não está enxergando que ela não está participando no coletivo, ela está no individual, mas não das tarefas coletivas, eu não sei se é apontar o dedo e dizer você não está lavando que vai ser um melhor processo persuasivo. Então vamos lá, chega de teoria, eu espero que eu esteja trazendo de uma maneira leve, mas a gente está conversando sobre persuasão. Eu escolhi ser uma semana de persuasão justamente porque são muitos os assuntos a tratar dentro dessa história. A maior parte das pessoas queria um pozinho mágico que ela pudesse jogar em cima do outro, plim, e ia fazer a razão, ia mudar o outro. Essa história de mudar o outro, você não é muito fácil de fazer isso não. Mas tem que dar para persuadir. É claro que dá. É claro que dá. Só que você vai precisar escolher com muito cuidado as brigas que você quer entrar, as coisas que você quer fazer. E não tem como fazer isso com pote pirlim-pim-pim sem pensar no que você quer e sem pensar no que o outro tem condição de absorver naquele momento. Tá bem? Então, isso é o que eu queria que vocês ficassem de hoje para amanhã, com a sensação de será que quando eu fui assistir uma live sobre persuasão, eu tinha lá dentro um desejo secreto de que alguma coisa, ou até explícito, de que alguma coisa fosse melhor do que ela tá. Que desejo secreto é esse? Né? O que de fato, de maneira muito simples, que coubesse numa frase, você conseguiria enunciar? Porque se a gente conseguir isso, a gente vai poder usar a poderosa da ferramenta de ovo no prato. Vocês viram lá na chamada da live, do coisa, que eu tirei uma foto sentada no meio da gema de um ovo. Quando eu tirei essa foto, eu já pensei em todos os meus alunos que me encontram e se referenciam à ferramenta do ovo no prato. Que essa foto era a Isabela no ovo no prato. Aquela foto foi tirada no Japão. Tem um museu que se chama Open Air Museum, cheio de obra contemporânea, e tava lá um ovo num prato. Não tinha como eu não tirar uma foto sentada no ovo do prato. Então deixa eu explicar. Hoje eu vou dar a leve ideia do que é o ovo no prato e a gente vai se concentrar nos outros dias, devagarzinho, a falar da gema, no outro dia a falar da clara e no outro dia a falar do prato, não necessariamente nessa ordem. Mas deixa eu explicar de uma vez para quem está boiando que história de ovo no prato é essa. Existe uma ferramenta de solução de conflito, de persuasão, que usa essa analogia. A gema, né, amarelinha, bem delimitada, que é uma esfera, forma perfeita. A gema é o que a gente controla nessa vida. O que a gente controla nessa vida? O que só depende da gente? Isso vai ser a gema. Eu controlo o que eu boto no meu prato? Só posso botar no prato que tem em casa.
É verdade, mas ainda assim, a não ser que você seja criança e pequeno, você poderia controlar o que você coloca no prato. Tem gente que diz que não. Ah, mas foi ter bolo de chocolate. Como é que eu fui? Ganhei uma sobremesa deliciosa do vizinho ontem. Ai, tem sobremesa, como é que eu vou manter a linha? A quantidade que você vai comer, você em princípio deveria poder controlar. A gente não controla tudo nosso, né? Ainda tem nossa mente que voa de um jeito que a gente não quer. Tem um monte de coisas que vão pra longe, né? Por exemplo, o Marcelo subiu aí, que saudade das suas aulas, professora. Eu também morro de saudade. Isso é uma coisa que eu em si não controlo. O que eu controlo? Fazer as lives para vocês poderem estar aqui comigo. Isso eu consigo controlar. O que é a Clara? Tá? Então a gema, a analogia com a gema são as coisas que a gente controla. Todo mundo tem uma gema mais ou menos do mesmo tamanho. Tá bom, pode mudar o ovo, mudar o tipo de ovo de espécie para espécie, mas a gente é da mesma espécie, a gente é espécie humana, então todo mundo aqui deveria ter uma gema mais ou menos do mesmo tamanho, que são as coisas que você consegue controlar. Trouxe um monte de objeto aqui para mostrar para vocês que tem a ver com a história da minha gema, né? O que é a Clara? A Clara é uma parte bem importante e eu acho que é o legal dessa analogia, porque a Clara é espalhada, né? Tem coisa que fica lá na pontinha, meio crocantinha, tem coisas que estão mais perto da gema, você não sabe direito como é que ela vai ficar. A Clara é o que a gente influencia nessa vida. Se por definição eu influencio, tem outro. Que é o que eu tô falando para vocês desde o início. É onde mora a persuasão. A persuasão mora na Clara. Porque se é gema é meu, tá no meu controle, eu não tenho persuasão para fazer. Eu tenho que agarrar lá o touro à unha e fazer. Mas se é Clara, eu tô falando de influenciar outras pessoas. Então, um exemplo que eu gosto de dar é, por exemplo, a nota que um filho tira na escola. Ou quanto tempo, na forma que ele se dedica agora estudando online. Eu posso influenciar, mas eu não posso controlar, não sou eu que vou lá e vou fazer. A criatura pode ter um jeito diferente do meu e às vezes eu fico com muita dificuldade de aceitar isso, que deveria ser um exercício de influência. Essa é a hora em que a gente agarra, acha que está no controle, que o outro tem que fazer do nosso jeito e demora muito para entender que se é influência, eu preciso levar esse outro em consideração. Então, nesse momento, todo mundo que está aqui, nessa hora, parece para mim que tem 26. Essas 26 pessoas que estão de fato ouvindo, mesmo que estejam lavando louça, que estejam almoçando, que estejam fazendo qualquer coisa, estão me dando o direito e a oportunidade de talvez influenciá-las em relação a esse assunto. Mesmo assim, é talvez, porque eu não estou aí, eu não tenho como ver, eu tenho como fazer o mais dinâmico possível, trazer a maior quantidade de exemplos possível, dizer que a gente vai se aprofundar no assunto depois, se vocês quiserem, para que vocês tenham a vontade de fazer a reflexão em relação a alguma situação. Então vamos lá, lembra que você está escolhendo alguma coisa que do seu coração você queria que fosse diferente? Ah, eu queria que a pandemia acabasse. Adivinha? Infelizmente, não está nem na sua gema, não está no seu controle de jeito nenhum e não acredito que esteja na sua Clara, porque isso não é uma coisa que você consiga influenciar. Por isso existe o prato. O prato é a coisa mais importante da gente saber reconhecer. O que é prato? Tudo que você não consegue nem controlar, nem influenciar. Mas nem influenciar um tiquinho, você não consegue. E você gostaria. Porque é claro que tem pratos, né? Hoje, choveu, não choveu, tá um dia lindo. Choveu a madrugada bastante, aí o dia tá lindíssimo hoje. Tudo isso é prato pra mim, eu não controlo nem se vai chover, nem se vai chover, não influencio também, mas também não é importante, por exemplo, pra minha aula, pra minha live. Então vamos lá, como é que a gente usa a tal da ferramenta do ovo no prato? Eu vou dar um exemplo hoje e como eu falei, eu prometo, esse assunto vai continuar. Então, tragam pra cá quem vocês acham que vai se beneficiar desse tipo de assunto, que não dá pra sair por aí controlando o mundo e que a gente tem que escolher algumas coisas pra influenciar e tragam pra cá. Mas a base dessa analogia é isso, que eu saiba diferenciar as coisas que eu controlo, porque essas eu preciso me organizar pra fazer.
que eu saiba reconhecer o que é prato para mim, né? Os meus alunos, a minha família, todo mundo conhece esse assunto, a gente se fala um pro outro de vez em quando. Cara, isso é prato. Por isso é prato, entenda-se, você não tem influência sobre isso, você não deveria continuar gastando a sua mente para arranjar coisa para isso, você não deveria, porque você deixa de ter energia para fazer suas coisas que são gema e para cuidar dessa influência de uma maneira que seja razoável, tá bom? Compreendida a analogia base, vai ficar gravado lá se vocês quiserem escutar outra vez. Eu trouxe para vocês, como sempre, os objetos que têm a ver com essas coisas que são meu processo. Então vamos lá, vou dar um exemplo de como é que você usa o ovo no prato para pensar numa atividade que você esteja querendo fazer. Eu, Isabela, que sou professora e mãe e estou aqui, quarentenada, há dias, muitos. Hoje eu acho que é a live número 25. Vocês a essa altura já sabem que estão todas no YouTube. O endereço está na bio do Instagram. Então, eu que estou aqui, o que é gema para mim? Em relação a que, Isabela? A essa live. Né? Qual era o meu incômodo? Eu queria fazer alguma coisa para ajudar, para me colocar perto das pessoas, então eu tinha um incômodo. Aí eu vou olhar para o meu incômodo e falar assim, o que tá no meu controle? Está no meu controle criar uma live. Eu assisti a live da Marcela, que era minha professora de dança, a Giane me incentivou, porque ela falou, faz todo dia, você tem tanto conteúdo, faz todo dia. Pedi pro Rafa uma sugestão de qual era o horário e de uma quinta para uma sexta, falei, tá bom, vai ser isso, vamos fazer, eu consigo, eu vou fazer uma live. E começamos. Então, o que tá no meu controle? Sou eu que escolho o conteúdo que eu vou veicular. Sou eu que escolho a maneira que eu vou chamar vocês para cá. Eu não gosto, por exemplo, de ficar mandando um monte de mensagem para as pessoas porque eu fico achando que eu vou ser chata, então eu divulgo pouco, é verdade. Mas hoje eu fiz um vídeo para chamar vocês para cá e já recebi umas 3 ou 4 zoações que eu tô virando blogueira. Mas isso tá na minha gema. Isso eu consigo controlar. O que eu influencio? Influência é a Clara, lembra? Tem coisas que são influência mais forte, tem coisas que são influência menos forte. O que eu influencio? Eu influencio vocês a virem assistir. Eu influencio o pessoal aqui de casa para desaparecer nessa hora e não fazer barulho, por favor. E não estar no Wi-Fi, por favor. Eu influencio as pessoas do prédio, por acaso, de não fazerem barulho? Ou os aviões de não passarem lá fora? Não. Isso é prato. Isso é uma coisa que eu nem controlo, nem influencio. Então, as coisas que são prato, não é que você não tenha uma ação a tomar, mas o que você precisa é saber pensar, cadê os pratos que podem vir a acontecer e tentar minimizar a quantidade deles. Então, vou dizer uns exemplos. Eu tiro o telefone da rede para ele não tocar, o telefone fixo mesmo da casa, que a gente ainda tem aqui. Eu desligo a máquina de lavar roupa para ter certeza que ela não vai entrar e bater. Eu fecho a janela porque lá fora tem mais barulho. Eu me precavejo dos pratos. Eu tenho uma outra possibilidade de rede se a internet cair. Isso é prato para mim. Eu não sei se vai cair ou se não vai cair, mas eu consigo arranjar algumas coisas que melhorem o meu processo. Então, quando a gente olha para uma função, a gente precisa pensar dentro daquilo. Cadê a minha gema? Cadê a minha Clara? E cadê o meu prato? Por quê? E o que isso tem a ver com persuasão? Se você descobrir que uma coisa está no seu controle, você tem que fazer. Se você descobrir que uma coisa é prato para você, não tem conversa. Não tem conversa. Você tem que conseguir
estancar esse processo de ficar dando solução em coisa que você não tem como influenciar nem um pouquinho para trazer energia para as coisas que você de fato influencia. Então vou mostrar. Trouxe um monte de coisa gostosa para mostrar para vocês. No pouco tempo, eu sei que a gente passou muito, mas eu precisava explicar e isso é um assunto que é um pouco grande. Trouxe para vocês o objeto que eu achei que tem a ver com cozinha, mas que ilustra um pouco o que eu tô falando para vocês. Café é uma coisa que muita gente gosta, mas que tem preferências diferentes. 5 pessoas numa casa, cada um vai gostar do café mais forte, mais fraco, de um jeito. E não vai ficar fazendo café um monte de gente para todo mundo. A gente aqui moe o grão, faz café assim bem saudávelzão, sofisticado, porque a gente gosta. Mas de qualquer jeito permanece a história da quantidade de café e da quantidade de água. Pois eu trouxe para mostrar para vocês um objeto que eu amo, que eu trouxe da Turquia. Tcharam! Fica parecendo das coisas da lâmpada do Aladim, que a Ana me ajudou a deixar um brilho maravilhoso para mostrar para vocês. Vocês podem ver, são 2 metais diferentes, cobre aqui e bronze aqui, justamente porque como o bronze aquece mais devagar do que o cobre, a gente consegue, mesmo com ele quente, segurar no bronze sem estar tão quente assim. E não desce estalando pelo bico, porque justamente não está tão quente assim. Qual é a ideia da mistureba, que é um pouco o que a gente está falando aqui, né? Aqui, na verdade, eu acho que só teria gema e... Claro, eu preciso pensar melhor nessa analogia, né? O que eles servem? Eles servem o café muito forte nesse aqui de cima. Mas muito forte. Desse aqui de cima. E embaixo vai água fervendo. Então, quando chega na mesa, já chega sempre quente o café de cima, porque o quente de baixo aquece ele, ou seja, o de baixo influencia a temperatura do calor de cima, que é o café, e eu dou a possibilidade de quem não gosta do café tão forte conseguir também se servir de água e diluir um pouco o café para si. Não é bom? Isso aqui é uma das coisas que eu acho muito gostoso de usar. Ele não é muito fácil, ou não era, a gente não sabia muito bem como limpar, pois foi uma sugestão da Carol Cronenberg, que é uma mágica de todas as essências e coisas, que sugeriu que você pegasse um limão, que você já usou o suco e já espremeu, para limpar todos os metais. Porque ácido consegue dissolver mofo e tal, pois não é que funciona. A gente passa o limão agora nisso aqui, depois que acabou de usar, e aí ele tá muitas vezes lindão assim, pra gente conseguir usar. Então vocês já sabem que está quase acabando. A mensagem que eu quero deixar para vocês, pra gente ficar junto ao longo da semana, perdeu a live 1 hora certinho, pode assistir depois. O que eu quero, a gente vai tratar de persuasão, que é um assunto muito importante. A minha proposta hoje foi que você selecionasse de tudo que você queria mudar no mundo, no outro mundo, no seu mundo, e tentasse escolher alguma coisa que coubesse numa frase. E agora eu preciso melhorar a minha dica. Não adianta você escolher coisas que não estejam nem um pouquinho na sua zona de influência. Porque se você escolher alguma coisa que é do seu controle total, ou se você escolher alguma coisa ainda por cima que é prato pra você, tipo acabar com a pandemia, a gente vai ter problema de trabalhar essa parte. Então, pra eu me despedir de vocês, porque passa rápido, já acabou, eu tenho que mostrar uma planta. Hoje eu vou mostrar uma estrela pra vocês. Eu vou mostrar uma estrela da minha varanda, que ainda por cima carrega uma quantidade de carinho que vocês não conseguem imaginar, ancestral. A minha avó tinha, assim, dominando a sala dela essa planta. Eu sempre quis, do mesmo jeito que queria toda a louça, eu amo muito essa. E a gente tinha perdido, pois a minha tia Rose, que está aí ouvindo, conseguiu botar
num chatinho de coco amarradinho pra mim, uma muda. E eu fico mandando todos os novos desenvolvimentos delas, mas tcharam! Eu vou ter até que me afastar de tão grande que ela tá para mostrar para vocês a minha renda portuguesa. Olha como ela tá enorme, tia Rose. Gente, olha isso. Olha o que essa criatura faz como gema, né? Muitos novos brotos. Espera aí que eu preciso conseguir mostrar. Ó, olha esse broto. Ui, super novo subindo aqui. Vou mudar de posição para facilitar. E isso aqui é uma raiz. Essa raiz, olha, essa raiz, é tanta folha que é até difícil. Essa raiz sai e vai tentar se encaixar de novo em algum lugar. Então ela vai fazendo um processo totalmente circular. Olha como ela está gigantesca. Ela é a estrela da varanda, ainda por cima das samambaias todas. Olha a riqueza dessa renda, né? Papai do céu estava muito inspirado, ou o universo, se vocês preferirem, quando ele escolheu fazer uma coisa tão delicada e tão linda que nem essa renda portuguesa. Então, ó, um enorme beijo para vocês, uma excelente semana, uma ótima segunda-feira. Eu espero que é renda portuguesa, Bel. Eu espero que a gente fique junto por aqui essa semana toda. Divulguem para os amigos, tragam as pessoas para a varanda todo dia, 1h da tarde, meia horinha. Um beijo, 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 gente. Um beijo e escolham a sua questão. Beijo, beijo. Beijo!